Esses gritos de euforia misturados com música parecem ter vindo diretamente de um passado, quando a pandemia de Covid-19 era inimaginável. Mas, na verdade, ele é de um festival que ocorreu no último final de semana em Perth, lá na Austrália. O evento Here and Now reuniu artistas musicais no palco do HBF Stadium. Entre as atrações, uma mistura eclética do blues ao indie. Isso mesmo, enquanto nós lidamos com os dias mais mortais da crise sanitária aqui no Brasil, alguns países já começaram a retomar a normalidade. Ainda no começo de dezembro do ano passado, o estado mais populoso da Austrália, New South Wales, ou Nova Gales do Sul, começou a remover os limites para o número de pessoas tanto em casamentos quanto bares e serviços religiosos. Eles também acabaram com a proibição de trânsito e circulação em locais públicos, uma vez que uma série de dias sem coronavírus levou a um amplo rebaixamento das medidas de distanciamento social. Essas mudanças chegaram a tempo para as férias de verão australianas e as celebrações do Natal, e também marcaram um maior levantamento das medidas de precaução desde que os lockdowns nacionais haviam começado, lá em março. Life is changing in Australia as it is changing all around the world. Life is going to continue to change as we deal with the global coronavirus. Quem também começou a promover a reabertura foi Israel, Coreia do Sul e a Nova Zelândia. Enquanto isso, ontem, morreram nada menos do que 3.251 pessoas por Covid por aqui. Foi o pior dia desde o início da pandemia. São situações bastante difíceis. E hoje, no Direto ao Ponto, dia 24 de março, é justamente sobre o caso de sucesso australiano que nós falamos. Eu sou Eric Halpe, bem-vindos. A Austrália identificou os primeiros casos de Covid-19 no final de janeiro do ano passado. Em outubro, já havia eliminado a transmissão comunitária, colocando sua fé na ciência. Até hoje, foram 29.220 casos e apenas 909 mortes. E desde 9 de setembro, o país registra menos de 50 diagnósticos diários da Covid. Hoje, foram apenas 10. Enquanto nós lutamos para controlar dezenas de milhares de infecções, a Austrália fornece um roteiro em tempo real para que as democracias administrem a pandemia. Sua experiência, junto com a da Nova Zelândia, também mostra que o sucesso na contenção do vírus não se limita aos estados do leste asiático, como Singapura, Coreia do Sul e Taiwan, ou então a lugares com líderes autoritários, como a China ou o Vietnã. Várias medidas práticas contribuíram para isso. O país optou por selar suas fronteiras de maneira rápida e rigorosa, um passo que alguns outros, principalmente na Europa, não deram. As autoridades de saúde rapidamente formaram mão de obra para rastrear e isolar os surtos. E ao contrário da abordagem daqui ou dos Estados Unidos, todos os estados australianos fecharam suas fronteiras domésticas ou então limitaram severamente o movimento de viajantes interestaduais e, em alguns casos, até mesmo interestaduais. Talvez o mais importante, no entanto, foi o fato de que líderes de todo o espectro político persuadiram os australianos a levar a pandemia a sério desde o início e os prepararam para abrir mão das liberdades civis que nunca haviam perdido antes, mesmo durante 2 guerras mundiais. A falta de rancor partidário aumentou a eficácia da mensagem. O primeiro-ministro conservador Scott Morrison formou um gabinete nacional com líderes estaduais, conhecidos como primeiro-ministros de todos os partidos para coordenar as decisões. O conflito político foi em grande parte suspenso, pelo menos inicialmente, e muitos australianos viram seus representantes trabalhando juntos para evitar uma crise de saúde. E para conversar conosco sobre a situação na Austrália, eu recebo agora a jornalista radicada por lá e também aspirante a fotógrafa, Clarissa Kaun. Clarissa, bem-vinda. Obrigada por me receberem aqui nesse canal. Clarissa, então, para a gente começar aqui a nossa conversa, eu quero que tu conte um pouquinho como tu foste parar aí na Austrália e há quanto tempo tu tá aí. A minha história com a Austrália ela já é um pouquinho antiga. Eu já tinha vontade de vir para cá desde os meus 18 anos, mais ou menos. Agora eu tô com 32, então eu acho que eu fiquei ao longo de toda a minha vida, minha carreira aí no Brasil, com essa ideia na cabeça, pensando bem se eu faria esse intercâmbio. E chegou um momento
que eu acabei sendo desligada de uma empresa que eu trabalhava, e eu me dei conta que estava faltando alguma coisa na minha vida, assim, que tava um vazio, sabe? E o do intercâmbio estava faltando, e eu acabei decidindo pela Austrália. Já era um lugar que eu acho que tem tudo a ver com o Brasil, o mesmo clima, a população, assim, é bem hospitaleira, então eu achava que aqui eu ia me enquadrar melhor, né? E até cheguei a fazer uma pesquisa rápida em outros países, mas logo me dei conta que era a Austrália. Tanto é que foi engraçado que quando eu fui decidir o intercâmbio, eu fui numa agência, eu levei minha mãe junto, e eu saí de lá já com o pacote comprado, tudo certo, porque era uma coisa que eu já estava há tanto tempo, assim, maturando, e então a decisão foi bem rápida. E vim parar aqui, não me arrependo, é um país maravilhoso. Enfim, ainda tem muitas coisas que eu quero poder aproveitar por aqui. E eu tô morando aqui agora faz 1 ano e meio. Então, 1 ano e meio, e a gente tem um pouquinho antes da pandemia, né? A tua chegada aí na Austrália. Como foi esse começo de pandemia no país? Pois é, na verdade eu cheguei aqui já nos incêndios, né? Não sei se vocês se lembram, lá no final de 2019 teve os incêndios que foram maiores do que os últimos 20 anos, mais ou menos. Então foi uma situação bem tensa aqui no país. A fumaça, ela era longe de Sydney, né? Mais ou menos uns 20 quilômetros, mas chegava aqui. Então a gente por muito tempo também teve que usar máscara já antes do Covid, porque realmente a gente ficava muito intoxicado, assim, com a fumaça, e a cidade cinza. Então, assim, eu digo que até agora eu não curti a Austrália de fato, porque teve os incêndios, aí o Covid começou logo por fevereiro, março, e agora completando 1 ano de Covid, a gente nota, assim, como o governo da Austrália tem trabalhado bem com isso, porque desde o início eles já tiveram um plano de contingência muito forte. Os estados, eles trabalham meio que individualmente, mas eles todos decidiram se fechar. Então, por exemplo, quem é daqui de Sydney, que é onde eu moro agora, não pode ir para Western Australia, não pode ir para Melbourne, que fica em outro estado. Então, o governo foi muito rápido nesse sentido. E de uma forma foi bom. Claro que muita gente sofreu, porque tem famílias, né, que moram em outros lugares, mas acabou que eles conseguiram entender tão bem essa questão da onde as pessoas pegam o Covid, porque eles colocaram, por exemplo, o QR Code nos restaurantes. Então fica fácil de mapear onde a pessoa adquiriu o vírus e para quem que ela passou por conta disso, né? Eles fazem uma garimpagem tão bem feita que acabou que foi reduzindo cada vez mais os casos, né? Começou naquele pico, né, de muitos casos do nada, que ninguém estava sabendo do que estava acontecendo. Só que aí o governo agiu rápido, eles resolveram fechar as coisas muito rápido, fizeram uma quarentena, um lockdown. Eu lembro que foi mais ou menos em março do ano passado, já fizeram um lockdown. Aqui não funcionava quase nada, a não ser supermercado, farmácias, coisas básicas. Por um tempo todo mundo ficou muito assustado, porque eu lembro que teve aquela questão do estoque de coisas básicas no mercado, né? As pessoas não iam no mercado, não encontravam massa, arroz, papel higiênico, as coisas básicas, assim, porque estava todo mundo desesperado. Mas de uma certa forma não durou muito tempo isso, sabe? Eu acho que o governo agiu bem, assim, fechando as fronteiras, fechando o que não era essencial, né? Infelizmente, a parte que a gente mais gosta, que é bares, restaurantes, tudo fechou. Deu muito desemprego, né? Aconteceu que a gente caiu num momento muito ruim quem chegou agora, porque sofreu com desemprego, a gente não tinha experiência no mercado, então é muito difícil de arrumar emprego. Só que quem ficou aqui, quem conseguiu resistir todo esse tempo aqui na Austrália, meio que agora tá podendo curtir os privilégios, porque muita gente foi embora e agora tá chovendo oferta de trabalho, de tudo que é área. Então é um momento bem oportuno, assim, pro pessoal. E que mais? São muitas coisas, né? Claro. O assunto Covid, assim, rende. E Clarissa, nesse ano, a Austrália também voltou a fechar as fronteiras para Nova Zelândia no começo do ano, né? Fala no começo do ano, a gente está no começo do ano ainda, mas em janeiro, se eu não me engano, porque Nova Zelândia é um outro país que teve um controle muito bom, mas teve, se não me engano, alguns casinhos ali, e a Austrália imediatamente também voltou a fechar as fronteiras para Nova Zelândia, né?
Passa a questão de algumas horas, eles já definem, assim, fechar tudo, e toda hora a lei tá mudando. Então, por exemplo, a gente estava em dezembro numa fase muito boa, estava todo mundo muito otimista para poder voltar a ter festa no Natal, Réveillon, só que aconteceu de uma pessoa que veio de fora da Austrália, né, um residente australiano, voltou para cá e não cumpriu a quarentena em casa. Aconteceu que ele começou a passar pelas Northern Beaches, né, que ficam aqui no norte de Sydney, começou a passar por um monte de gente, foi num bar e não sei o que, quando viu, se descontrolou, só que ao mesmo tempo o governo mapeou bem isso, da onde surgiu o foco, né, tanto é que a gente consegue saber quem é a pessoa que quebrou a quarentena, né, então para ver o nível de organização, né, de tudo. E foi tudo tão rápido que eles já resolveram fechar tudo de novo. Claro que a gente estava assim, nossa, mas agora que estava tudo muito bom. Mas eles fecharam tudo e foi por uma boa causa, porque agora em fevereiro, março, a gente já faz... Hoje faz mais de 2 meses, mais ou menos, que a gente não tem Covid de novo, porque eles conseguiram pegar esse foco, né, que realmente deu ali uns 100 casos de pessoas com Covid, mais ou menos, não sei te dizer certo assim, o número, mas foi um númerozinho grande para uma Austrália da vida. E agora a gente está 2 meses de novo sem, e segunda-feira eles já vão easing restrictions de novo, agora a gente já não vai mais precisar usar máscara, né? Então é meio que a cada 3 semanas assim, muda as regras, muda a lei. E isso é bem dinâmico, né? Eu vejo que o governo funciona porque é uma coisa dinâmica, eles estão sempre mudando, né? Não é uma coisa estática, assim. Vai dependendo de como é que tá o andamento, né? Da situação toda. Claro, tu tocaste num ponto bastante interessante, que é a questão do uso de máscaras. Aqui no Brasil e em alguns outros países na Europa, a gente tem visto a população até certo ponto revoltada, né? Com uma atitude um pouco rebelde de não querer usar máscara, e tem visto aí Alemanha e outros países com protestos contra essas restrições. Como que foi na Austrália? Como está sendo essa questão? Como é que foi a obediência da população em relação a essas medidas? Nossa, acho que aqui não tem nem discussão, assim, as pessoas respeitam tanto a polícia, é uma coisa até bonito de ver, sabe? A população ajudando a polícia, todo mundo usando a máscara direitinho. Claro que às vezes a gente vê nos noticiários, né, umas pessoas meio rebeldes que não obedecem, mas aqui a lei funciona tão bem que eles multam, entendeu? É $300 para não usar máscara, então não tem por que a pessoa querer correr esse risco, né, de desembolsar um dinheiro assim, né? E as multas aqui, elas são pesadas justamente por isso, né? Mas eu sinto, assim, que tem uma transparência, sabe, da população com o governo, com polícia, as coisas meio que estão... Acho que eles são muito bem educados nesse ponto, assim, então é diferente. Eu acho que já vem de uma cultura há muito tempo, é difícil de implementar alguma coisa tão bem feita assim, mas tem muitas coisas que a gente vê aqui que poderiam dar certo no Brasil se fossem bem aplicadas, né, se as pessoas ouvissem mais, né, as instituições, né, a polícia, o governo, enfim. Mas aqui, pelo menos, funciona muito bem essa questão da máscara e tal. Clarissa, falando um pouquinho sobre essa resposta ainda que a Austrália deu, tu mencionaste então essa ação no nível federal, certo? Mas como a gente sabe, a Austrália é uma ilha até certo ponto bastante grande, né, que tem trechos horários com questões culturais bastante distintas, né? Temos aí as praias, mais o centrão da Austrália. Como é que foi essa resposta? Ela foi completamente unificada no governo federal ou teve uma certa liberdade dos governos dos estados para jogar com restrições? É que aqui tem, não é presidente, né? Primeiro-ministro, e a política deles é justamente de que os estados sejam independentes, né? Então, cada lugar tu vê leis diferentes, né? Eu não sei te explicitar assim, exatamente quais são as leis, mas eu sei que eles são bem independentes, o que é bom, porque cada lugar tem sua cultura, tem seus hábitos, né? Então acho que não faz mesmo tanto sentido. Se funciona bem assim, né, eles conseguem ter um controle melhor nas suas regiões. Então, por exemplo, tem regiões que decidiram fechar alguns estabelecimentos e outras regiões que decidiram manter porque estava tudo ok, sabe? Então, acho que é bem... Cada caso é um caso, né? E isso funciona bem aqui. Ainda mais que, por exemplo, a gente em Sydney aqui é New South Wales,
um dos estados mais populosos, né? Assim como em Vitória, né? Que é onde fica Melbourne também. Então, os outros estados acabam sendo menos populosos e aí o Covid acabou bem mais cedo, né? Nos outros estados do que os nossos. E depende muito da população mesmo, né? Assim, esses mais povoados realmente acabou sendo mais devagar, assim, a recuperação, né? Pós-Covid. Perfeito, perfeito. E falando nessa recuperação, a gente já tem algumas cidades que estão inclusive com shows, né? Pois é, nem me fala. Não vejo a hora. Segunda-feira agora eles já vão liberar pista de dança, já vai poder ficar de pé nos restaurantes, nos bares, enfim, a gente está bem ansioso por isso. Um ano, né, sem poder curtir a Austrália mesmo como ela é. E agora me deu um branco, esqueci. Tu falou de shows, né? Então, agora as coisas estão começando a acontecer de novo, né? Por exemplo, eu trabalho com eventos e a gente tem aqui um estádio, né, de cricket e agora estão fazendo eventos normais lá dentro, né? Estádio lotado, capacidade quase máxima, assim como as festas, casa de balada e, enfim, todos os eventos agora vão acontecer 100%, né, com 100% da capacidade. Antes estava tendo uma redução, mas não era muito, assim, também. Então, aos pouquinhos as coisas estão... A economia tá reerguendo, inclusive até o governo anunciou que eles estão dando voucher de $100 para a população poder gastar em restaurantes, em bares, só para incentivar a economia, assim. E isso pode ser qualquer pessoa. Eu, que sou estudante, no caso, eu posso receber um voucher. Então, para tu ver o nível de sei lá, de esperteza que eles têm, né, de dar dinheiro para fomentar a economia, um dinheiro que retorna para o governo, né? E assim foi também na época do desemprego, porque eles deram job seeker e job keeper para as pessoas, que são dois tipos de pagamentos. Um era para quem estava desempregado, né? Todo mundo que foi demitido das suas empresas ganhou um auxílio do governo. E para quem também continua trabalhando na empresa, mas para não deixar a empresa demitir aquele funcionário, eles também estavam dando auxílio na empresa. Então foi uma sacada maravilhosa, né, assim, do governo de manter as pessoas nos seus trabalhos, sabe? Até porque aqui tem muita questão da depressão e problemas psicológicos, né, da população. Então eles trabalham muito com essa coisa da satisfação no trabalho, né, das pessoas estarem empregadas e nessa época ali o que eles implementaram, esses suportes foram, né, por todo mundo que comentou, né, a gente tem muito blogueiro brasileiro que fala sobre isso, eles comentaram que foi uma jogada de mestre, assim, né, do governo. Perfeito. Clarissa, para a gente ir encaminhando aqui para o nosso finalzinho da conversa, eu queria que tu nos comentasse como está um outro ponto aí na Austrália, que é a questão da vacinação. Porque eu tenho uma amiga australiana que ela me comentou que o governo, até certo ponto, não estava muito preocupado com a vacinação, justamente porque a Covid-19 estava bastante controlada ainda, enquanto a gente vê aqui no Brasil um desespero muito grande em relação à população por vacina. Na Austrália, me parece que a situação foi um pouco diferente, porque a situação já estava aí sobre as rédeas curtas do governo. Na verdade, até aqui não chegou essa nova cepa do vírus aqui também, né? Então, além de não ter Covid, o Covid que tinha na época era mais inocente, digamos assim, porque eu lembro que o número de mortos aqui foi, acho que não chegou a muitos, assim, sabe? Foi muito pouquinho, apesar de ter tido muitos casos, foram poucos o número de mortos, né? Então, realmente, a vacina acabou que não se tornou tão prioritária aqui, porque justamente as coisas estão funcionando, né? As pessoas estão saindo, a vida tá acontecendo, voltou ao normal, graças a Deus. Então, a vacina acabou que não se tornou tão necessária. Claro que eles já começaram, né, a vacinação aqui. Parece que são 5 etapas. Eu considerada, né, como estudante, já estou na última etapa e dizem que a princípio para junho, mais ou menos, que a gente já recebe, já vai começar a nossa fase, né? Então, mesmo não sendo tão importante aqui,
até a metade do ano, provavelmente, a gente vai estar todo mundo contemplado, né? Então, eu acho, infelizmente, isso porque os países poderiam se ajudar mais nesse sentido, né? E dar para países que estão precisando com mais urgência, mas, enfim, né? Cada um tem que pensar no seu também, e aí entra toda a questão de política no meio, que, enfim, que não é fácil. Claro, sem dúvida. Estou checando aqui os números da Austrália e foram 909 mortes. É realmente um número bastante pequeno. Exato. Muito pouquinho mesmo, né? Sendo que no Brasil agora não tem nem comparação, né? Infelizmente aqui a situação é bastante crítica. Mas, Clarissa, te agradeço então pela nossa conversa. Desejo uma boa recuperação aí para ti junto com a Austrália e que a gente aqui no Brasil possa chegar nessa situação o mais rápido possível. Tomara, tô torcendo aqui no dia a dia também pelas famílias de todo mundo que tá aí aguardando uma melhora aí na nossa vida, né? O Direto ao Ponto de hoje fica por aqui. Eu sou Eric Haupt e a edição é de Pedro Bastos. Até a próxima. Tchau, tchau.